Quais inovações elas poderiam entrar no culto e quais inovações seriam ilícitas no culto? Esse é um assunto delicado para se tratar, especialmente numa época em que a multiculturalidade e as pessoas têm procurado argumentos pragmáticos, funcionais, e não estão muito preocupados com a teologia do culto, a fidelidade confessional aplicada ao culto, especialmente quando nós temos o nosso padrão de fé, nós falando nós, no caso, presbiterianos, reformados, e temos o padrão de fé de Westminster que norteia então os princípios de adoração, Mas esse é um assunto que de fato divide muitas opiniões mesmo entre os reformados, e eu quero então trazer aqui uma proposta simples, e eu creio que é a mais bíblica quanto a esse assunto, que nós devemos então cuidar para que nem vivamos de um mero tradicionalismo engessado, em que possa inclusive correr o risco de tornar um ídolo em si, como também não sermos uma metamorfose ambulante, onde a cada momento, a cada circunstância, ao bel prazer, ao gosto variado, a multiculturalidade, a influência dos tempos pós-modernos e toda sorte de vento de doutrina possa causar sugestões ou de fato efetivar mudanças no culto ao Senhor, 1 Coríntios capítulo 14, verso 40 nos declara assim a palavra do Senhor: tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Com decência e ordem. Quando nós olhamos então a questão do culto, nós devemos falar, e o nosso assunto aqui não é a vida como culto, senão nós iríamos lá para Romanos capítulo 2, do verso 1 ao verso 2, em que fala que o nosso corpo deve ser como um culto agradável a Deus, um culto racional oferecido ao Senhor. Então o assunto não é esse. Se fôssemos falar de culto como ato devocional, como culto privado, particular, aí iríamos lá para Mateus 6, onde Jesus diz: e ao teu pai ora em secreto, no teu quarto em secreto teu pai lhe responderá. O nosso assunto é culto solene, culto público, o santo ajuntamento, E nesse aspecto eu perco a minha individualidade e passo a adorar como no coletivo, no corpo. Então não sou eu, somos nós. Então não é eu, tu, somos nós e tu. Então nós devemos lembrar desses aspectos quando nós oramos, confessamos, intercedendo, adoramos, pedimos, clamamos, declaramos. No culto solene nós sempre fazemos como nós. Então não há um aspecto de individualidade por questão de princípio de culto corporativo ou congregacional, como comumente nós chamamos, Então nós estamos falando, só para delinear e definir um pouco, delimitar o nosso assunto, o tema é inovações no culto solene. Bom, para falarmos então de culto, nós precisamos, especialmente culto solene, nós devemos definir o que é o culto, O culto é toda aquela adoração congregacional, solene, atendendo à vocação, o chamado de Deus através da liderança, através dos presbíteros, para que possamos nos reunir com os nossos irmãos num determinado lugar para adorá-lo em espírito e em verdade, de acordo com a autoridade da palavra, usando os elementos de culto e a partir de algumas circunstâncias que ajudarão ou serão úteis, proveitosas para a boa ordem e decência do culto. O princípio regulador do culto é uma doutrina essencial na identidade reformada, especial, aplicada obviamente ao contexto culto, A Confissão de Fé, no capítulo 21, no parágrafo 1, define assim o princípio regulador do culto. A luz da natureza mostra que há um Deus que tem domínio e soberania sobre tudo, que é bom e faz bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e de toda a força. Mas o modo aceitável de Deus, o modo aceitável de adorar o verdadeiro Deus é instituído por Ele mesmo e é tão limitado pela sua vontade revelada que Ele não deve ser adorado segundo as imaginações e invenções dos homens ou sugestões de Satanás,
nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras Sagradas. Então, o próprio princípio regulador do culto, ele, no seu aspecto essencial do culto e na relação dos elementos do culto, ele diz: não, nessas coisas não pode haver inovação, não, nessas coisas não pode haver mudança, não, nessas coisas não podem sofrer corte, recorte e revisão. A essencialidade do culto e os elementos de culto, eles são inalteráveis. Obviamente, quanto ao modo e método, há obviamente uma margem de possibilidade de mudança. Por exemplo, a pregação é um elemento de culto. A centralidade do culto é a pregação. Agora, quanto ao método, pregação temática, tópica ou expositiva é algo essencial ao culto? Não, o método não. Agora, a pregação sim. E ela precisa ser fiel, ela precisa ser bíblica, ela precisa ser cristocêntrica, ela deve ser revestida da autoridade de Deus e sob a iluminação do Espírito, entregue na convicção de que é Cristo, quando fielmente pregada a palavra, é Cristo quem fala através do pregador. O método é algo que pode mudar. Então nós devemos observar que o aspecto essencial do culto e o que são os elementos do culto. Estas coisas não são negociáveis, elas não podem sofrer alterações, inovações e nem adornos que envolvem as imaginações, invenções dos homens, sugestões de Satanás, nem sob qualquer representação visível ou de qualquer outro modo não prescrito na Sagrada Escritura. Então é esse ponto que nós precisamos lembrar, de pontuar, de enfatizar no culto. E aí alguém pode perguntar: mas quais são os elementos de culto, né? Eu poderia, por exemplo, colocar uma dança no culto e ter um momento de coreografia, etc. Não, você não pode fazer isso, porque isso não é elemento de culto. E aí, quais são os elementos de culto? A Confissão de Fé de Westminster, capítulo 21 ainda, parágrafo 3 até o parágrafo 5, menciona no parágrafo 3 a oração, e aí ela gasta 2 parágrafos para falar especificamente sobre a oração, parágrafo 3 e parágrafo 4. Então a oração, e aí no parágrafo 5 descreve-se os demais elementos de culto, né, que são pontos essenciais ao culto. A leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela, em obediência a Deus com inteligência, fé e reverência, o cântico dos salmos, com gratidão do coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo, são partes do culto comum oferecido a Deus. E aí vem elementos não essenciais do culto. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes e ações de graças em ocasiões especiais, os quais em seus vários tempos e ocasiões próprias, por isso que eles não são essenciais. Todo culto tem que ter voto, todo culto tem que ter juramento, todo culto tem que ter ordenação. Não, né? Mas nos cultos eles essencialmente deve ter a oração, o cantar da palavra, a pregação da palavra, e tudo isso feito com gratidão e temor do Senhor, né? E aí você tem a declaração de que os quais em vários tempos e ocasiões próprias devem ser usados de um modo santo e religioso. Então nós temos de fato o que é essencial e não essencial no culto solene, né? Essencial se não tiver, deixou de ser, né? Deixou de ser. Então o culto solene, ele é algo que precisa ser administrado de acordo com as Escrituras. Bom, e aí a grande pergunta se nós não podemos mudar naquilo que é essencial e nem podemos alterar ou acrescentar os elementos de culto, o que nós podemos realmente mudar? O que pode ser inovado, mudado? O que culturalmente pode sofrer alterações
de um país, de uma cultura, de uma época para outra, de um século para outro. Obviamente aí entram as questões do que são chamadas de circunstâncias. Os elementos de culto e a essencialidade do culto não podem sofrer alteração, mudança, substituição, acréscimo ou decréscimo. Obviamente, a não ser no aspecto que são questões de método. Mas o que pode sofrer alguma, e ainda não é toda e qualquer, mas alguma mudança, é aquilo que nós chamamos de circunstâncias. Por exemplo, Arquibaldi Alexander Hodge, no seu comentário da Confissão de Fé, capítulo 1, parágrafo 6, ele define assim, ele fala sobre circunstância da seguinte forma: algumas circunstâncias servem ao culto divino e ao governo da igreja comuns às ações e sociedades humanas, que devem ser ordenadas pela luz da natureza e da prudência cristã, segundo as normas gerais da palavra. Essas circunstâncias se relacionam, obviamente, com a aplicação dos princípios e normas gerais estabelecidos na Escritura para a nossa orientação no culto e no governo eclesiástico, para as diversas e circunstâncias do caso em mão. Mas não temos em nenhuma circunstância qualquer direito, bem como em gostos, na forma ou conveniência, de ir além da clara autoridade da Escritura. Um puritano chamado George Gillespie, que era um puritano escocês, membro da Assembleia de Westminster, um dos comissários enviados pela Igreja da Escócia para supervisionar e participar efetivamente da Assembleia de Westminster, e foi um dos autores da Confissão de Fé de Westminster. Ele define assim o assunto circunstância. Circunstâncias devem, em primeiro lugar, não ser uma parte substancial ou essencial do culto, o que significa que elas não devem ter nenhum significado religioso. Em segundo lugar, as circunstâncias dizem respeito às questões que facilitem a adoração, mas que não podem ser determinadas pela Escritura. Em terceiro lugar, deve haver uma boa razão para as circunstâncias, tornando-as necessárias para o cumprimento dos mandamentos de Deus. Martin Scharenberg, escrevendo um livro sobre princípio regulador do culto, ele comenta que Gillespie propôs que a circunstância na adoração não deve ser uma parte importante dela, não deve ser um ato sagrado ou cerimônia significativa, mas igualmente, segundo Gillespie, o seu uso pode ser deduzido como ordenado a partir da palavra de Deus. Então nós devemos observar que, de fato, o que pode sofrer mudança? E aí permita-me dar alguns exemplos claros. A igreja pode ter, por exemplo, uma mesa de som para melhorar o ambiente, a qualificação do som, do microfone, uma mesa eletrônica para evitar microfonia, tecnologia poderia ser usado? Sim. Isso cairia em circunstância, como o horário de culto, quanto à extensão do tempo do culto, quanto a quais elementos entrariam ou não naquele culto. Estas coisas, esses critérios de o cumprimento e a facilitação para a obediência do culto, essas coisas entrariam em circunstância do culto. Então nós devemos lembrar que a mídia, a transmissão de áudio, de vídeo, do culto ou de gravação de sermões, essas coisas são inovações recentes, de tempos recentes, inclusive por causa da chegada da internet, e que elas são circunstância, elas não afetam o culto, elas não são determinadas pelo princípio regulador do culto, mas elas também não ferem o princípio regulador do culto. Então, são tecnologia. Então, esses elementos, ou melhor, essas circunstâncias, elas podem acontecer sem nenhum prejuízo. Mas ainda devemos lembrar que, mesmo as circunstâncias, elas não podem causar indecência e nem desordem. Nós não podemos, por exemplo, filmar o culto de modo que uma câmera prejudique, distraia, tire a simplicidade, a beleza do culto, né? Ou a mesa de som venha a ser algo central no culto. Então nós devemos observar que a simplicidade, conforme a palavra de Deus diz, tudo porém seja feito com ordem e decência.
E aí nós devemos lembrar que ordem e decência são partes do culto, são essenciais ao culto. A inteligibilidade e o discernimento do que se fala, do que se faz, do que acontece, a reverência, o reverente temor diante do Senhor, a autopercepção da indignidade diante do Santo Deus, nós como adoradores que nos apresentamos pela mediação de Cristo, a confiança na mediação de Cristo, conforme eu acabei de mencionar, sabendo que não somos dignos, que nós não temos méritos, que as nossas virtudes são corrompidas e insuficientes, mas revestidos pelas virtudes, pelos méritos, pelos dons de Cristo, somos habilitados pelo Espírito Santo a adorar a Deus, conforme a palavra. Alegria por esta aceitação graciosa, a comunhão com o Senhor, sermos reconciliados com Ele por meio de Cristo e também com os nossos irmãos em Cristo, e a simplicidade repleta, cheia, permeada com a palavra de Deus. Então nós podemos encerrar dizendo que de fato o culto pode ter inovações, mas estas inovações não devem ser nada que afete a essencialidade do culto, nada que quebre o princípio regulador do culto e nada que prejudique a circunstância e que primeiro seja parte de uma circunstância do culto, mas que como circunstância do culto não prejudique nenhum aspecto essencial do culto. É por isso que Paulo, após prescrever a respeito das qualificações dos oficiais e o modo como deve ser o culto, lá em 1 Timóteo 2, do verso 8, quando ele fala a respeito de como homens e mulheres deveriam comparecer diante de Deus para adorá-lo, e das qualificações dos oficiais, presbíteros e diáconos, homens, para adorar o Senhor, ele conclui no capítulo 3, verso 14 ao verso 16, dizendo: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus, do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi crucificado em espírito, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. O culto, ele deve ser dele, por meio dele e para ele, como sendo o motivo da nossa adoração, o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos guarde contra qualquer impulso de mudança pela motivação errada, e que também nos leve a temer tornar ídolos do nosso coração o mero tradicionalismo de coisas circunstanciais. Que Deus nos abençoe. Amém.